Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou na verdade, a preparação para uma resposta a uma pergunta importante. Pergunta que eu quero estabelecer como tema da minha mensagem hoje: por que orar? Falando em por que orar, vamos primeiro orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de podermos ser expostos ao ensino da Tua Palavra. E nós te pedimos mais do que informação, mais do que orientação. Nós clamamos por luz, por revelação, por entendimento espiritual. Nós oramos por estímulo, nós oramos por despertamento. Nós oramos por aquele toque que acompanha a Tua Palavra, assim como aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. E te damos glória e louvor, não só pela oportunidade de receber, mas também de corresponder com a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, contando com a Tua graça e o agir do Teu Espírito Santo. Amém. Bom, esse texto que nós vamos tomar como ponto de partida, uma declaração que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, faz, destaca pessoas que almejam coisas que não alcançam. Então ele começa no início do verso 2 dizendo: vocês cobiçam e nada têm. A ideia da cobiça, não fala apenas de um desejo errado, mas de um anseio que não é suprido, que não é alcançado. Na sequência, ele diz: matam e sentem inveja, mas nada podem obter. De novo, a ideia é não alcançar aquilo que se deseja. Depois ele volta a enfatizar: vivem a lutar e a fazer guerra. Mas dessa vez ele conclui: nada tem porque não pedem. Ou como dizem as traduções mais antigas: nada tendes porque não pedis. Basicamente ele está dizendo que a razão de não alcançarem aquilo que querem é porque tentaram isso apenas pelas formas, eu diria, não só naturais, mas carnais, e excluíram aquilo que eu chamaria de uma grande chave de acesso à manifestação de Deus e ao sobrenatural, que é a oração. Em primeiro lugar, ele fala de pessoas que não experimentam a intervenção divina porque não oram. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas não recebe de Deus, porque apesar de pedir, que é a coisa certa para se receber de Deus, orar, eles fazem a coisa certa do jeito errado e não conseguem resultados. Ou seja, tanto por um motivo não orar, como por outro orar de forma errada, eles acabam não acessando a intervenção divina. Eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, então desde que eu me entendo por gente, eu ouço sobre oração. Mas eu tive o privilégio de ouvir não apenas o aspecto teórico da oração, gente falando a respeito do que a Bíblia diz ou da experiência de outros. Eu tive o privilégio de ver a oração funcionando dentro de casa enquanto eu era criado. E nesse ambiente de oração, nós vimos manifestações do poder de Deus e do sobrenatural na nossa família, que sempre tiveram um impacto positivo na minha vida. Mas foi depois dos 15 anos, com a experiência do batismo no Espírito Santo, que eu comecei a me sentir irresistivelmente, provocado, atraído para um lugar de oração. E digo irresistivelmente porque quanto mais eu entendi o que era a dinâmica de operação do Espírito Santo, e quanto mais eu entendi que isso estava relacionado com a vida de oração, mais provocado eu me sentia. E por ser alguém que desde bem cedo começou a entender a importância pela própria escritura do sobrenatural, eu queria viver isso. Eu sou de uma época onde já foi popular na igreja o ditado: onde há muita oração, há muito poder, uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado, que era óbvio: e onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus, nós precisamos entender a importância de uma vida de oração. No livro de Atos, a maior parte das experiências extraordinárias narradas tem um pano de fundo em comum, que é uma vida de oração. No dia de Pentecostes, o que é que aquele povo estava fazendo no cenáculo? Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então a experiência da visitação do Espírito Santo em Atos 2 foi gerada naquele ambiente de oração.
Em Atos capítulo 3, nós temos um milagre de um paralítico sendo levantado na porta formosa do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam como de costume à hora da oração. Naquele desenvolvimento de uma vida de oração, eles começam a ver sinais e prodígios. Em Atos no capítulo 4, a Bíblia fala dos discípulos novamente sendo cheios do Espírito Santo. Mas não só eles, a Bíblia diz o lugar onde estavam reunidos tremeu. Você consegue imaginar uma reunião dessa? Onde o prédio, o ambiente que nós estamos, todo é chacoalhado com o poder de Deus. E a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E você vai seguindo a narrativa bíblica. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10. O que Cornélio estava fazendo? Orando. O apóstolo Pedro tem uma visão no telhado, em paralelo ao que está acontecendo com Cornélio. O que é que Pedro estava fazendo em cima do telhado, enquanto preparava a comida? A Bíblia diz que Pedro subiu, ao eirado para orar. Quando você olha a visão que Ananias tem, e o Senhor aparece a ele, tem um contexto, não só Ananias, mas Paulo especificamente, está 3 dias trancado, sem comer nem beber, orando, E o Senhor se manifesta a Ananias dizendo, vai lá, impõe suas mãos sobre Paulo, e nós vemos uma experiência sendo provocada. O Senhor Jesus aparece para Paulo no templo. O que é que Paulo estava fazendo lá no templo? Piquenique? Não, estava orando. E você percebe que a oração é de fato uma porta para o sobrenatural, não apenas para experiências, mas também para vivermos, além das respostas às orações, um nível maior da manifestação do reino de Deus nessa terra.